Irmãos e irmãs muito amados de Deus, a graça do Senhor esteja com cada um e cada uma neste domingo, segundo domingo da Quaresma, em que o Senhor nos convida a seguirmos o caminho rumo à Páscoa da Ressurreição. Quaresma, tempo de fraternidade e diálogo, tempo de buscarmos a unidade que aceita a diversidade, tempo de experimentarmos a força do Senhor na sua bondade infinita. Que alegria podermos rezar juntos a palavra do Senhor nesse domingo. Por causa da pandemia e de todas as restrições pelas quais estamos passando, não teremos celebrações presenciais, mas a força e o sustento da palavra do Senhor nos ajuda a enfrentarmos esses tempos difíceis pelos quais a humanidade inteira passa. E o nosso palavra por palavra de hoje é do Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 2 a 10. Sabemos que na liturgia temos 3 ciclos, 3 anos, o ano A, o ano B e o ano C. Para cada um deles é proposto um dos evangelhos. Ano A, Mateus, este ano que é o B, o Evangelho de Marcos, e o ano C, o Evangelho de Lucas. Então, hoje, nesse segundo domingo da Quaresma, nós somos convidados a meditar sobre o mistério da transfiguração de Jesus, narrado conforme a experiência do evangelista Marcos. Marcos tem aquela tarefa de nos ensinar quem é Jesus. Nós, ao lermos o Evangelho de Marcos, precisamos ter presente esta pergunta, e esta pergunta precisa estar nos ajudando a dar uma resposta. Quem é Jesus? E neste capítulo 9, versículos 2 a 10, Jesus é o transfigurado. Transfiguração, se nós pegamos a origem da palavra, é ir além da figura. Jesus mostra antecipadamente, como que um lampejo, a realidade última pela qual nós todos caminhamos neste mundo, a ressurreição. A transfiguração é Jesus mostrando a Pedro, Tiago e João que a morte, o sofrimento, a cruz, a dor, a doença, a provação, o mal, nada disso tem a última palavra sobre nós. A última palavra é a palavra da vida e da vida em plenitude. Por isso que o evangelista narra que as roupas de Jesus ficaram brilhantes e brancas, que nenhuma lavadeira na face da terra iria conseguir alvejar. A ressurreição é aquela luz que ilumina, que clareia todo tipo de treva. Cristo, depois no Evangelho de João, vai dizer: eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida. E é essa luz que nós precisamos deixar que entre nos olhos, no nosso coração, no nosso corpo. E assim como a luz solar nos dá a vitamina D, nós precisamos deixar que essa luz fortaleça, vitamine a nossa vida espiritual e nos renove. Porque estamos passando por tempos de muitas provações, de muitas dificuldades e não podemos desanimar. Quantos irmãos nossos estão passando pela cruz, pelo sofrimento, pela doença, e nós, que somos discípulos do crucificado ressuscitado, que portamos
a chama da luz da fé, precisamos levar esta chama para aquecer, purificar, clarear, conduzir e iluminar a vida dos irmãos. Aqui no texto aparecem duas figuras do Antigo Testamento, Elias e Moisés, os profetas e o mandamento, a lei, os decretos de Deus. Agora, Cristo é a revelação divina. A voz da nuvem diz assim: este é meu filho amado, escutai, Shma, escutai o que ele diz. Não é só com a aurícula, mas é com o coração. É lá na profundeza. Elias representando os profetas, Moisés representando a lei. Agora eles entregam tudo a Cristo, porque ele é a plenitude da profecia, ele é a plenitude da lei. Ao longo desta semana que findou, nós escutamos os mandamentos. Agora escutamos Moisés conversando com Jesus. Corremos o risco de querer ficar como Pedro, lá na montanha, porque é muito bom estar com Jesus. Mas Cristo nos faz descer. Descer porque essa luz não pode ficar conosco. Ela precisa ser irradiada pelo mundo. Ele proíbe para que os discípulos não contem, ele proíbe os discípulos de contar. Mas até que o Filho do Homem ressuscite. Ele já está ressuscitado no meio de nós, quando estamos reunidos em seu amor. Por isso precisamos anunciar que a ressurreição é o caminho que estamos fazendo nesta quaresma e durante toda a nossa vida é a nossa última esperança. Portanto, irmãos e irmãs, vamos, como transfigurados que somos, vamos levar a força da ressurreição. Um jeito de transfigurar é dialogando. Esse é o exercício da campanha da fraternidade. Um jeito de transfigurar é socorrendo, partilhando, perdoando, ajudando as pessoas que tanto precisam. Pensemos nos médicos, enfermeiros, agentes de saúde, motoristas, cuidadores, pessoas que estão cuidando das vítimas da Covid, estão transfigurando e são transfigurados. Num mundo tão desfigurado, nós precisamos transfigurar, mostrar o rosto luminoso de Cristo pela nossa caridade e pela misericórdia. Cristo Jesus é o rosto misericordioso do Pai. Ótimo domingo, bom início de semana. Deus ilumine você, a nós todos, nesta caminhada, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com a paz do Senhor e permaneçamos unidos, perseverantes, rumo à Páscoa, rumo à festa da ressurreição.